casa do Otto e Ana Maria, ali na antiga Conselheiro Vilerdim, né, hoje a Rui Barbosa, ela fazia parte de um conjunto arquitetônico incrível. Então, quando nós fizemos a pesquisa lá no comecinho, né, do 2001, 2002, logo a gente quis saber a história dessa casa. Olhávamos nas fotografias, então mais ou menos a gente sabia que ela era anterior a 1920, mas enfim, foi a beleza da fachada que nos encantou. Eu acabei descobrindo, perguntando, indo na casa de Brusque, falando com as pessoas da melhor idade, o seu Otto Scheffer, que era proprietário de uma tal de fábrica de fitas, que pegou fogo num determinado momento, né? E que havia um filho dele vivo ainda, que foi, né, o seu Luiz Otto Scheffer, que nós na época tivemos a oportunidade de conhecer. Ele deu um depoimento para a gente sobre a casa, trouxe algumas das suas memórias. E quando nós fomos visitar a casa, ali funcionava um restaurante chamado Gosto Antigo. Não era mais uma residência, era um ponto de comércio, né? E nas paredes dessa construção, na escadaria que conduzia ao segundo piso, tinha uma espécie de árvore genealógica da família, mostravam os proprietários, os filhos e tudo mais. E digo assim, era a beleza que nos encantava quando nós entrávamos nesse lugar, né? A beleza da escada, a beleza do piso, alguns elementos de originalidade. E ainda, né, tivemos a oportunidade de subir para o segundo piso da casa, e no segundo piso tinha móveis de quarto ainda, da época que a casa era uma residência. Quando nós chegamos no local, e eu já com o meu conhecimento, assim, de história, a gente visitou toda a parte plana, né, onde ficava o restaurante, fomos lá no primeiro andar, encontramos os móveis e fomos visitar os fundos da casa. E quando eu cheguei nos fundos da casa, eu encontrei um pedaço de um chafariz, que eu identifiquei na hora que chafariz era esse, né? Então, era um pedaço de um chafariz que pertenceu ao seu João Bauer, que foi a pessoa que trouxe energia elétrica para Brusque em 1912. Esse chafariz estava originalmente na Barão do Rio Branco, na frente da casa desse senhor. Foi um grande empreendedor de Brusque, sócio de Consul Carlos Renault, uma pessoa extremamente abonada e importante no ponto de vista econômico aqui da nossa cidade. Eu identifiquei a parte de cima do chafariz, aí veio uma emoção incrível, porque eu pensei, nossa, tá aí a parte de cima do tal do chafariz, não se perdeu. E aí, por conta das famílias, né, dos casamentos e tal, chegou um determinado momento que deu para trazer essa parte de cima do chafariz para lá. E essa parte de cima do chafariz, ela estava lá nos fundos da casa, quando em 2016 a casa passava pela uma grande reforma, né, feita pela construtora Dimensional, e aconteceu aquele acidente, né, e naquele momento do acidente o chafariz estava lá atrás ainda. E a parte de baixo desse chafariz, porque ele foi dividido em dois pedaços, está lá na casa do cônsul Carlos Renault, na frente da casa do cônsul Carlos Renault, foi preservada pela dona Bia Renault, está lá. Catálogo de Patrimônio Histórico e o outro é Inventários de Patrimônio Histórico. Eles são documentos que eles não atestam tombamento dessas edificações, mas eles nos servem como uma referência. Talvez o passo seguinte seria o tombamento dessas edificações, que corresponde à sua manutenção histórica, à sua preservação histórica. E esse documento, então, ele tem uma série de edificações, entre elas esse casarão Scheffer.
toda reforma, toda alteração que esses imóveis que fazem parte do catálogo de patrimônio histórico, que se propunha a uma reforma, uma revitalização, enfim, os pedidos de qualquer alteração arquitetônica passavam pelo Conselho de Patrimônio Histórico. E esse projeto do Casarão Scheffer, ele chegou ao nosso conhecimento. Nós analisamos o projeto. O pedido do proprietário era de transformar aquela edificação em um café. A primeira proposta que chegou ao conselho, ele propunha uma alteração que interferia bastante na arquitetura da fachada. Mas essa edificação ela também tinha umas arcadas na lateral que faziam um corredor. E essas arcadas a gente entendia que era talvez uma das principais características desse casarão. O conselho autorizou essa reforma, mas ele pediu que se mantivessem essas arcadas e que se resgatasse a fachada original, com o fechamento dessas aberturas, né, e fazendo então, tentando resgatar essas proporções que a fachada ela tinha na obra original. E também com a orientação de que fosse acompanhado por um profissional especializado em patrimônio histórico. Foi feita a alteração, o projeto retornou ao Conselho para deliberar, para aprovação então do encaminhamento dessa obra, e foi aprovado. E imaginava-se realmente que alguns elementos eles estariam mais degradados, né? Eu costumo caminhar todas as noites e passei numa noite lá pela frente da edificação e vi um tapume. Então, eu vou dizer para vocês que eu entro em pânico quando eu vejo isso na frente de uma casa antiga, porque tenho medo que ela tivesse o mesmo destino de quase todas as casas antigas da nossa cidade. Naquela semana, eu conversei com alguém que me disse o seguinte, né, ligado à dimensional, que seria feita uma grande reforma e que isso, né, ia manter todas as características da edificação e que os atuais proprietários, né, tinham planos de, sim, manter a arquitetura. Então, eu pensei, nossa senhora, enfim, uma boa notícia nessa cidade, né? Me animei muito, muito mesmo. E aí, né, quando passava na frente da obra, eu percebi sim que o telhado tinha sido removido, né, a fachada permanecia e tal. Então, assim, a impressão que deu é que era uma intervenção extremamente positiva que estavam fazendo na edificação, e por uma dessas, né, sei lá, tristezas sem fim, vitimou lá o funcionário da Dimensional, parece que era um funcionário muito querido, antigo, o nome dele era Seu Augusto. Acho que a maior perda é essa, e ao mesmo tempo afetou muito a edificação. E o que aconteceu à época? Os operários, né, o pessoal que estava mexendo nessa construção, nessa reforma, eles estavam preservando os arcos e eles estavam retirando o telhado. Só que o sistema construtivo, ele estava degradado. As vigas, os pilares que suportavam essa edificação, elas estavam apodrecidas e estavam escondidas no meio da alvenaria. Quando eles começaram a remover o telhado, o oitão dessa edificação, ele despencou. Por quê? Porque o telhado é quem estava dando suporte, né, mantendo o oitão estável. E aí, desde então, essa obra ela não passou por nenhuma outra intervenção. Por quê? Porque ficou um impasse bastante grande com relação a reformar, demolir, e a obra, então, ela continua parada, se não me engano, cercada por um tapume. Que aquela situação ela se estenderia por bastante tempo. Ou seja, não existia uma solução imediata para resolver o problema do casarão em si. Então eu pensei, poxa, a gente pode então melhorar. A vontade de algumas pessoas que estavam envolvidas, né, dos investidores ali, né,
era de fazer um tapume que cobrisse todo o casarão, né? Mas eu queria deixar o máximo do casarão possível. É uma casa que faz parte da história de Brusque, né? Tava tendo um fim terrível, assim, daí eu pensei, cara, numa dessas a gente consegue melhorar essa história, né? Em primeiro lugar, que é uma coisa que está muito insegura, está perigoso, né? E eu realmente fiquei preocupado com isso, porque tinha os tapumes pendurados e as pessoas não se tocavam do perigo, porque poderia cair a qualquer momento. Eu só estou querendo intervir com o que eu posso fazer. O que eu posso fazer é isso. Eu sei que não vai agradar todo mundo, mas eu acredito assim que vai melhorar. E eu tenho a rua, a calçada de Brusque é minha também, entendeu? É o que está da minha casa. Os lojistas ali, né? Foram as primeiras pessoas a trazer um feedback para mim, assim, poxa, cara, ficou bem melhor, meu, agora tá legal, agora dá vontade de ficar aqui na porta, aqui olhando o movimento, né? Artistas me falaram, daí também tiveram um feedback, poxa, tá muito legal, valorizando a arte na nossa cidade e tal, daí tem esse outro ponto, né? Levanta um pouco a moral da galera da arte, né? Conformo de que, né, a nossa população não valoriza sua memória arquitetônica. E sobrou tão pouca coisa na nossa cidade, gente. A gente olha uma fotografia antiga da nossa cidade, do centro da nossa cidade, era muito, muito bonito, né? Hoje em dia temos poucos exemplares ainda. Acho uma vitória quando um proprietário tem o interesse de manter um prédio antigo, mas agora o proprietário tem uma ruína, né, nas suas mãos. Gostaria sim que fosse preservado, não tenha dúvida, mas não sei se ainda é possível trazer vida para aquele lugar. Tudo isso em função de não se definir como lidar com esses imóveis que têm um interesse patrimonial para a cidade. O que acontece? A gente tem uma série de imóveis que poderiam estar sendo preservados, no entanto, existe um pensamento de que imóvel antigo ele deve ser demolido. E é onde acontecem esses impasses, né? E toda a cidade acaba perdendo, de alguma forma, a história, o tempo, imóveis. Há uma probabilidade de se resolver. Existe uma revisão do catálogo de patrimônio histórico em curso, então imagino que vários profissionais estão envolvidos nessa revisão, e logo a gente vai ter uma orientação para esses imóveis que são uma parte da história da cidade e que contam um pouco da história da cidade, da memória da cidade, né? Eu, enquanto arquiteta, eu penso que é necessário que se mantenha, e não só o visual, a plástica de uma edificação, mas o sistema construtivo, a memória de um povo, a memória de quem ocupou aqueles espaços. É mais do que manter uma edificação em pé, com as suas características plásticas.